Olá, meus amigos, voltando com o nosso curso extensivo, hoje eu vou falar sobre crimes contra o patrimônio. Daqui vamos ter aí muitas informações relevantes, vou trabalhar em cima da lei seca. Hoje, vamos trabalhar do artigo 155 até o artigo 183. No artigo 155, nós iniciaremos falando sobre o furto, Então, o furto cai muito em concurso público, Furto, os crimes que caem mais em concurso público dentro dos crimes contra o patrimônio. Você tem o furto, você tem o roubo, o artigo 157 cai bastante, o crime de dano, que está lá no artigo 163, as bancas gostam de cobrar principalmente o dano qualificado, tem também jurisprudência ali importante que nós vamos falar. Temos o crime de extorsão, não podia esquecer o crime de extorsão no artigo 158 ali, também cai bastante, faz às vezes as bancas fazem pegadinhas com o crime de roubo, Então, ali temos o crime de extorsão. Temos também um crime que cai muito em concurso público, sem sombra de dúvida, é o de apropriação em débito, Apropriação em débito e apropriação em débito previdenciária, que são os artigos 168 e 168A. Dois artigos também que caem bastante em concurso público. O 171, sem sombra de dúvida, é o crime do estelionatário, e aqui nós tivemos também mudanças aí do pacote anticrime. Eu vou falar o que realmente mudou, para você se orientar, porque muitos já vinham estudando, Então você vai saber o que realmente foi alterado através da Lei 13.964. Então, a Lei 13.964, que é a lei do pacote anticrime, fez várias mudanças, não só no Código Penal, mas no Código de Processo Penal. Na lei, a gente vai gravar também a Lei 12.850, que trata da organização criminosa. Tivemos muitas mudanças ali. Salvo engano, tivemos, sendo pontual, que eu estava analisando, tivemos mais ou menos umas 50 e poucas alterações, tá? Então, olha, muitas mudanças, porque quando eu falo em alterações, eu estou falando dos incisos também, Então, eu falo de artigo, que são 53 artigos, Porque não tem isso tudo lá. São artigos, são incisos, alíneas, então refizeram ali praticamente toda aquela parte da colaboração premiada, da ação controlada. A gente vai falar isso lá em outro momento em leis penais, Mas aqui a gente vai trabalhar os crimes contra o patrimônio. Tudo está ali dentro do Código Penal. Claro que eu vou trabalhar a doutrina e claro que eu vou trabalhar também, principalmente, jurisprudências. Porque num concurso difícil, você tem que dominar as principais jurisprudências e súmulas que têm a ver com o que a gente vai abordar aqui. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui na tela. Vamos seguindo aqui. Vamos lá. Convidar vocês para adicionar o professor lá no Instagram, @prof_Herculano, e lá no Facebook e no YouTube também, sempre postando várias informações relevantes ali. É só jogar lá, Professor Alexandre Herculano. Será um prazer ter vocês com a gente lá nas nossas redes sociais, tá? Importante aí ter, de repente, uma rede social, até para você acompanhar, essa parte de autorizações de concurso, alterações, em leis. Isso é bacana demais. Tá ok? Vamos então aqui seguindo. Crimes contra o patrimônio. Primeira coisa que você tem que saber é que aqui nós vamos trabalhar do artigo 155 até o artigo 183. Essa parte final aqui, voltando para mim, os artigos 181, 182, 183, eles não falam de crimes, ok? Ali é uma regra das escusas absolutórias que, ora, garante, a certas pessoas imunidade absoluta e, horas, garante a pessoas imunidades relativas. Então, pessoal, essas imunidades vão depender também de algumas condições que vêm no próprio artigo 183. Ok? Por exemplo, um pai, Vamos supor que a esposa que tira o dinheiro, pega lá, furta o dinheiro do marido. Mas se o marido for idoso, se for um marido idoso, vocês vão ver que o 183 vai quebrar esta regra. Então, é importante a gente estudar também essa parte do 181, 182 e 183. Então, se ela furtou, mas ele era idoso, aí quebra a regra. Então, cuidado, porque para ter a imunidade não pode ser crime de roubo, extorsão, ou no geral, crimes que têm violência e grave ameaça. Só para você já ir se ligando nessa parte aqui, porque isso aqui cai muito em concurso público também. Mas, começando aqui no artigo 155, vamos aqui na tela. Você tem lá o chamado furto simples, que está lá no artigo 155. Subtrair para si ou para outrem
coisa alheia móvel. Voltando aqui para mim, pessoal, vocês vão ver que tem uma pena de reclusão de 1 a 4 anos. Não se trata de um crime de menor potencial ofensivo. Quem já estuda comigo sabe que eu gosto de detalhar tudo. Não se trata porque os crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima trata-se de uma pena máxima, né, superior a 2 anos. Então, aqui já viram que tem uma pena superior a 2 anos. Então, não podemos falar em furto simples, um crime de menor potencial ofensivo. Mas, mesmo assim, né, vocês vão perceber, já adianto para vocês, que todos os crimes cuja pena mínima não ultrapasse, né, a 1 ano, né, se ela não ultrapassar 1 ano, poderemos aplicar aqui a regra da suspensão condicional do processo. Né, a suspensão condicional do processo que vem lá no artigo 89 da Lei 9.099 de 95. Importante demais também para vocês que estão estudando carreiras policiais, estudar bem a parte criminal, ou seja, juizados penais, né, criminais, o GCRIM, né? Que são os crimes de menor potencial ofensivo, não toda a Lei 9.099. Quando cai Lei 9.099 em processo penal, tem gente que estuda toda a lei, está errado. Você só vai estudar a parte penal, a esfera criminal, só isso. Porque lá também tem os juizados cíveis, né? É outra situação. Então, no outro dia, o aluno estava tirando dúvida comigo sobre essa questão de juizados, né, dos juizados cíveis. Então, esquece isso, é somente a parte que vai servir para a gente para o nosso concurso, tá ok? Então, todos os crimes cuja pena mínima não ultrapasse a 1 ano, tá? Você pode aplicar a suspensão condicional do processo, mesmo que a pena máxima seja superior a 2 anos. Agora, cuidado, tá? Como eu dou aula de leis penais também, então eu alerto muitos alunos com uma situação, principalmente quem vai fazer polícia civil aí de vários estados. Você fica atento, né? Porque os crimes ambientais lá da Lei 9.605, eles trazem, né, nos crimes, a lei traz uma regra específica, tanto para a suspensão condicional do processo, bem como para as medidas restritivas de direito. Porque quando o crime é de menor potencial ofensivo, né, nós temos a seguinte situação. Nós temos as medidas despenalizadoras. E essas medidas despenalizadoras, ela garante ali uma transação penal, uma composição civil do dano. Então, é uma regra diferente. Ou seja, ali, em vez de ter inquérito, vai ser um TCO, um termo circunstanciado, tá? Então, algumas leis, né, mencionam algumas regras específicas, como o próprio Código de Trânsito, mas só alertando vocês para não achar que todos os crimes têm essa mesma regra da Lei 9.099, não tem. Tá bom, pessoal? Então, vamos aqui, ó. O furto privilegiado, ele vem no parágrafo 2º, o furto privilegiado. Então, está lá no parágrafo 2º. Criminoso primário e é de pequeno valor a coisa furtada. Voltando aqui para mim. Pessoal, a primeira coisa que você tem que saber aqui é o seguinte. O crime de furto, né? O crime de furto, ele por exemplo, uma pessoa entrou no mercado, foi lá, pegou alguns objetos e colocou dentro da camisa, dentro da calça, o que foi? Foi, né? Quando ele foi abordado pelo segurança, ele correu e jogou as coisas fora, né? Deu um perdido nas coisas e se separou, e mesmo assim o segurança pegou ele. Então, ele não tinha mais a posse mansa e pacífica, né? Ou desvigiada daquele objeto ali, tá ok? Então, pessoal, mesmo assim, vai ter o crime de furto, professor? Vai. Tá? Porque isso é posicionamento até dos tribunais. Inclusive, existe até uma súmula 582 trazendo o mesmo entendimento, tá? Uma súmula do STJ trazendo o mesmo entendimento para o crime de roubo. Então, não precisa ter a posse mansa e pacífica e desvigiada no crime de furto e também no crime de roubo. A gente vai falar lá. Existe uma súmula 582, quem quiser anotar, tá? Não esqueçam disso. Então, pessoal, mesma coisa, mesmo entendimento serve para a questão do vídeo monitoramento. Daqui a pouco eu vou destacar aqui alguns posicionamentos e a gente vai falar mais, aprofundar um pouco mais sobre isso. Então, a questão do vídeo monitoramento, por si só, tá ok? Não descaracteriza o crime de furto, tá ok, pessoal? Então, a gente vai destacar isso aqui tudo nos mínimos detalhes. O detalhe principal aqui é que o furto privilegiado, o agente tem que ser primário, bons antecedentes e de pequeno valor a coisa. O que seria de pequeno valor, né? Então, aí tem que tomar cuidado com isso também, mas a banca, normalmente, ela não vai citar o objeto, não vai falar nada. Para ela não ter polêmicas, ela vai falar assim, pequeno valor, tá? Então, de repente, um biscoito, um salgadinho, o que for. Então, dependendo da situação,
mesmo assim, tá? Dependendo da situação, mesmo assim pode até aplicar, já existe caso, né, aplicando o próprio princípio da insignificância, tá? Mas vai ser tratado como um chamado furto privilegiado. Então vamos aqui na tela. Então você tem aqui, ó, o furto simples, você tem aqui o furto privilegiado, tá ok? Então não esqueçam disso aqui. Tá? Agora, a questão da suspensão condicional do processo, na verdade, ele vai, por exemplo, qualquer medida, tá, privativa de liberdade, de restritiva de direito, né, que troque para uma transação penal, ele, em um primeiro momento, ele não vai responder. Vamos supor que aplique ali uma pena restritiva de direito, né, aproveitando a pergunta dos colegas. Então, nesse caso, ele só vai responder, só volta à persecução penal caso ele descumpra uma daquelas medidas. Então, se ele descumprir, pode sair também ao entendimento do próprio STJ, pode ser o Ministério Público, por exemplo, se for um crime de ação penal pública incondicionada, seguir, né? Ou seja, dar prosseguimento no caso ali, até mesmo oferecer posteriormente a denúncia, caso venha descumprir. Aí eu estou falando, por exemplo, de uma transação penal, onde que foi aplicada a ele uma medida restritiva de direito. Ok? Então, aqui na tela, pessoal, rapidamente aqui, então falamos sobre o furto simples, falamos aqui também sobre o furto privilegiado. Quando a gente fala aqui do furto privilegiado, você precisa saber, tá, professor, você colocou aqui que o criminoso primário e é de pequeno valor a coisa. Sim, mas qual é a consequência quando a pessoa pratica um furto privilegiado? Primeiro, né, vocês já perceberam que a pena é de reclusão. Então, pode substituir esta pena por detenção. A primeira situação, pode o juiz, neste caso específico aqui, pode substituir, pelo menos aqui, pode substituir a pena de reclusão por detenção, tá? Isso é uma das possibilidades, isso pode acontecer. O que mais pode acontecer? Pode diminuir a pena dele, tá, pessoal? Pode ser diminuída de 1 a 2/3. De 1 a 2/3. Há essa possibilidade também. E, além disso, tá ok? Pode aplicar somente o quê? A de multa. A de multa. A pena de multa. Tá? Não se esqueçam disso, que isso é importante demais para a prova de vocês. Fora essas aqui, nós vamos falar na sequência sobre o furto qualificado. Então, o furto qualificado voltando aqui para mim, existem várias situações que qualificam furto. Não somente aquele rol, né, que tem ali a destruição, o rompimento, o abuso de confiança, o concurso de 2 pessoas, não somente este rol, tá? Existe também outras situações que podem aí qualificar o crime, né? O crime de furto qualificado. A pergunta é o seguinte: cabe furto privilegiado, né? Podemos aplicar as qualificadoras no furto privilegiado? E aí, o que vocês acham? Podemos ou não aplicar as qualificadoras, estas que estão aqui no rol do parágrafo 4º, vou destacar aqui, está na tela ali para eles, né? Está aqui, ó, na tela. Então, vocês vendo aí, essas que estão aqui, né? Que trata de qualificadoras do furto. Eu posso, nesse caso aqui, aplicar no furto privilegiado? Posso, desde que a qualificadora seja de ordem objetiva. Mas, professor, eu aprendi na faculdade, na escola, aprendi lá na universidade, onde for, que o crime do furto, na verdade, todas as qualificadoras são objetivas. Perfeitamente, você não aprendeu nada errado. Mas eu preciso falar para vocês que somente uma situação que nós vamos desconsiderar. Então, somente uma dessas situações aqui que eu não vou poder aplicar a qualificadora no furto privilegiado. É quando for o quê? Abuso de confiança. Então, segundo o STJ, não se aplica. Então, isso fica meio que subentendido que o STJ entende que a qualificadora do abuso de confiança seria uma de ordem subjetiva e não de ordem objetiva, porque ele já deixou firme, claro, evidente que as qualificadoras de ordem objetiva se estendem ao furto privilegiado, tá ok? Então, vamos aqui na tela aqui, ó. Furto qualificado. Se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculos, a subtração da coisa. Então, nós vamos ter aí um furto qualificado.
Ó, pessoal, voltando aqui para mim, muita gente ainda confunde isso, principalmente quem está começando a estudar. O que é majorar e o que é qualificar? Majorante é quando vem escrito, ó, aumenta a pena em dobro, aumenta a pena de 1/3 à metade, aumenta a pena em 1/3. Isso é majorar, isso é aumento de pena. Qualificar é quando a pena é alterada. A pena que era de 1 a 4 anos de reclusão, olha aqui, ó, passa a ser de 2 a 8 anos de reclusão. Então, aqui nesse caso, no furto qualificado, nem poderemos aplicar a questão da suspensão condicional do processo. Por quê? Porque a pena mínima é superior a 1 ano, tá? Então, fique atento a esse detalhe também, que é importante. Então, qualificar, a pena muda, a pena fica mais grave. E no caso de privilégio, né? Furto privilegiado, por exemplo, você vai ver que vai ter uns benefícios, vai diminuir a pena e vai ter os benefícios. Por exemplo, só o fato de sair de reclusão para detenção, praticamente já tem um benefício. Isso influencia muito onde? Na execução da pena. Porque se ele sai de reclusão para detenção, eu já posso afirmar que esse cara nunca vai ficar, nunca vai dormir dentro de uma prisão. Por quê? Porque não podemos aplicar regime fechado aos crimes punidos com detenção, somente o semiaberto e o aberto. Agora, o de reclusão, posso inicialmente? Pode, mas vai depender da pena, né? De 1 a 4 anos, de 4 a 8 anos e acima de 8 anos. Enfim, isso é papo para a gente estudar das penas e a LEP, Lei de Execução Penal, mas só para você entender por que beneficia, né? Quando você troca de reclusão para detenção. Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, com rompimento, né, ou destruição de obstáculo da subtração da coisa. Então, nesse caso aqui, vai qualificar com abuso de confiança, né, ou mediante fraude, escalada ou destreza, com emprego de chave falsa, também aqui vai qualificar, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Então, essas são as qualificadoras objetivas, né, do furto, praticamente todas, segundo a doutrina, mas aqui eu coloco um asterisco com o posicionamento do STJ falando de abuso de confiança. Pessoal, detalhes importantes aqui, né? Já posicionados aí, esses detalhes já são posicionamentos do STJ e alguns do STF. Por exemplo, se a pessoa vai roubar um objeto que está dentro do veículo, se ela rouba um objeto que está dentro do veículo, vai ter furto qualificado, professor? Vai ter furto qualificado, porque ali tem o quê? Um rompimento, uma destruição, né? Ele está arrombando o veículo para poder entrar, para pegar o objeto. Então, isso qualifica o furto naquele crime que ele pegou. Agora, se ele quebrou, se ele, né, teve um rompimento, destruição, para entrar no veículo, para roubar o veículo, aí não tem qualificadora, porque é o meio, né? Ou seja, ele precisava fazer aquilo para roubar. Então, esse é o entendimento, tá ok? Então, se roubou o objeto dentro do carro, qualificou. Se quebrou para roubar o veículo, não qualifica. Não esqueçam disso. Outro detalhe importante aqui, quando se fala de chave falsa, pessoal, voltando para mim, chave falsa, emprego de chave, aquela chave micha, né? Aquela chave micha. Então, caracteriza chave falsa, professor? Segundo o STJ, sim, caracteriza também chave falsa. Deixa eu ver se tem mais alguma informação importante aqui. Não, a princípio, nessa parte aqui, praticamente isso, tá? Mas depois a gente vai aprofundando um pouco mais. Mas vamos aqui, ó. Isso aqui é novidade também, né, do pacote, não é do pacote anticrime, tá ok? Veio através da lei, salvo engano, depois quem puder confirmar, é 13.654, se eu não me engano, de 2018. Voltando para mim. Pessoal, em 2018 tivemos algumas mudanças aqui sim, né? Essa questão do explosivo, por exemplo, retiraram a arma lá no parágrafo 1º, por exemplo, tem um aumento da pena, né, no roubo com emprego, com emprego de arma. A gente já vai falar do roubo. Retiraram, a gente vai ver que agora entrou, novamente, qual é a consequência disso, né? Porque existem decisões do STJ, tudo isso a gente vai detalhar ponto a ponto. Mas vamos por aqui para essa outra qualificadora. Então, se o furto, né, se houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum, passa aí de 4 a 10 anos de reclusão. E se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, aí vamos ter também uma outra qualificadora, então a pena de reclusão de 3 a 8 anos aí nesse caso, tá ok? Seguindo aqui, vamos avançando aqui. Deixa eu ver aqui, tá. Vamos colocar aqui então uma página em branco, deixa eu só abrir aqui, deixa eu só voltar aqui.
Primeiro ponto importante aqui, né? Para a gente recapitular aqui que é importante. Primeiro é a consumação do furto, né? Então, vou botar aqui, ó. Deixa eu destacar aqui só alguns pontos para a gente não esquecer, ó. Consuma-se, né? Ou seja, com a posse. Estou falando do furto, tá? Com a posse de fato. A doutrina, né? A própria jurisprudência destaca lá, né? De fato, o quê? Da res fortiva. Res fortiva. Tá? Aí aqui que você precisa saber, né? Então, consuma-se com a posse da res, de fato da res fortiva. Então, foi o que eu falei lá para vocês. O que eu destaquei lá para vocês? Que prescinde, né? Ou seja, não precisa, né? A banca pode colocar prescinde, tá, pessoal? Você tem que saber o que é imprescinde e o que é prescinde. Prescinde é não precisa, né? Ou seja, da posse mansa e pacífica ou desviada. Estou registrando aqui, que eu achei até que tivesse trazido aqui, mas não. Aqui a gente já fala ainda do furto qualificado, só para deixar registrado aqui, tudo isso eu já falei, né? Outro ponto importante que eu falei para vocês, que trata lá da súmula 567. Súmula 567 do STJ. Eu falei para vocês que o sistema de vigilância, né? Vou botar assim, ó. Monitoramento eletrônico. Então, eu falei para vocês sobre o monitoramento eletrônico. Então, o monitoramento, o sistema de vigilância eletrônica também, né? Por si só, vou botar assim, ó. Por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Vou botar assim, então, bem breve mesmo. Por si só, não torna impossível o crime de furto. Tá? Esse é um outro ponto que eu falei. Outro ponto que eu falei também, né? Trata-se também de uma súmula. No caso, eu não me recordo aqui o número da súmula, tá, pessoal? Mas, se eu não me engano, acho que depois confirme aí, tá? Mas eu vou deixar aqui. Me deu um branco, mas eu acho que é 511. Tá, o que é o reconhecimento do furto qualificado? Furto qualificado, né? Ou seja, você empregar o furto, as qualificadoras do furto qualificado no furto privilegiado. Furto privilegiado. Então, você tem o furto privilegiado que nós falamos lá, que está no próprio parágrafo 2º. Falamos lá, né? Quando for de primário, de pequeno valor a coisa, não é isso? Então, falamos do furto privilegiado. É possível aplicar as qualificadoras? Sim, desde que sejam de ordem objetiva. Mas chama a atenção de vocês, mais uma vez, voltando aqui para mim, chama a atenção de vocês, mais uma vez, sobre a questão da ordem subjetiva. Não temos, né, segundo a doutrina, todas essas qualificadoras que estão no parágrafo 4º do artigo 155 são de ordem objetiva. Mas o abuso de confiança, professor, como que fica? Nesse caso, segundo o STJ, não se aplica ao abuso de confiança. Pessoal, abuso de confiança, a gente vai falando e vai lembrando do julgado, né? É um atrás do outro, né? Já estou inserindo aí, não estou colocando em número de informativo, não estou nada, mas já passei vários julgados para vocês aqui. Então, pessoal, segundo o STJ, esse abuso de confiança, você tem que tomar um certo cuidado. Por quê? Esse abuso de confiança, por exemplo, relação de emprego, é por si só abuso de confiança? Não. Então, a relação empregatícia, né? Ou seja, a pessoa que contrata, né, não podemos caracterizar como abuso. Pode até acontecer,
mas só pela relação, só pelo contrato de trabalho, não caracteriza abuso de confiança. Para caracterizar abuso de confiança tem que ter o quê? O chamado liame subjetivo. Ou seja, a pessoa, né, ou seja, que teve ali acesso, que furtou, tinha uma confiança. Vamos supor você tem uma doméstica em casa já há 20 anos. Pô, você nem tranca mais a porta, deixa a chave com ela, né? Viaja, fica um mês fora, um ano fora do país e a mulher entrando na tua casa e saindo. Isso é abuso de confiança. Mas tem relação de emprego? Tem. Mas o que eu quero dizer é que não é qualquer relação de emprego que pode caracterizar o abuso de confiança se não houver o liame subjetivo. Tá ok? Não esqueçam disso, que isso também já caiu em prova e pode cair de novo no seu concurso. Então, vamos avançando aqui. Falei aqui, só voltando, falei sobre a subtração do veículo e falei alguns julgados aí, deixei registrado, né? Beleza. Seguindo aqui, pessoal, só voltando aqui para mim. Olha só. Existe ainda o parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º, ele fala que a questão da eletricidade, né? A eletricidade que se equipara a como um bem móvel. Então, existe o furto de eletricidade? Existe, né? Se a pessoa cometeu, ele desviou, vai responder? Vai responder. Aí tem um julgado que diz o seguinte, né? Que o pagamento daquela conta de luz, né? O do que você ficou devendo, o que foi comprovado, que você desviou ali naquele caso. O pagamento mesmo integral antes da sentença, né? Ou antes do oferecimento das luzes, enfim, você acha que isso extingue ou não extingue a punibilidade? Pessoal, segundo o STJ, isso não extingue a punibilidade, tá? Então, furto de energia, mesmo que ele venha pagar tudo de forma integral, não extingue a punibilidade. Gravem isso também, que é importante. Vamos então aqui na tela. Outras duas qualificadoras. Nós temos lá a qualificadora, né? Do parágrafo 6º e do parágrafo 7º. Do parágrafo 6º já traz lá que se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem ali sua fabricação, montagem ou emprego, né? Nesse caso, nós vamos ter aí uma pena de reclusão de 4 a 10 anos e também se a subtração for de semovente domesticável. Voltando para mim, o que seriam semoventes domesticáveis, né? Aí entra tudo, né, pessoal? Ovino, suíno, bovino, ou seja, boi, cabra, né, porco, o que for. Então, se o furto, vamos aqui na tela, ó, se o furto for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em parte no local de subtração, pena de reclusão de 2 a 5 anos também é uma forma de qualificar o crime de furto, pessoal. Tranquilo? Então, só não esqueçam aí, né, que não veio aqui, falando de furto, a questão do parágrafo 3º, que equipara-se sim a coisa, né, a bem móvel, a energia elétrica para fins, né, de furto, tá ok? Não esqueçam disso, que é importante demais. E o pagamento integral lá, né, no caso do furto, isso não, né, ou seja, antes do recebimento da denúncia, isso não é causa de extinção da punibilidade, conforme eu falei para vocês. Então, acredito que aqui a gente praticamente esgotou toda essa parte de furto. Deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa aqui. Não, a princípio não, tranquilo. Beleza. Então, vamos avançando, né, pessoal? Furto de coisa comum. Então, saímos aqui, furto de coisa comum, tá? Saímos aqui, então, do artigo 155 para o artigo 156. Não é muito explorado, mas é bom você conhecer pelo menos o tipo penal, tá? Os que são mais cobrados eu sempre vou aprofundar mais ainda. Pessoal, eu estou colocando a pena ali, não vou ficar aqui lendo pena, mas por quê? Vamos ler rápido, tá? Não precisa ficar se matando e decorando a pena. Isso aqui é porque eu gosto de trabalhar os crimes de menor potencial ofensivo, gosto de puxar outras informações de outras normas, para facilitar até quando você for estudar essas leis, né? Porque todas elas caem para carreiras policiais, então é importante você ter um certo conhecimento também. Agora, cuidado também que a banca CESP, quem for fazer concurso aí, para carreiras policial, que seja a banca CESP aí, que esteja à frente, você tem que tomar cuidado que as bancas não tinham costume de cobrar penas e agora começaram a cobrar. Então, sempre passe um olho, tenha uma ideia mais ou menos das penas, agora não precisa se matar, né? Imagina decorar todas as penas dos crimes contra o patrimônio, contra a pessoa, contra a administração pública. Pô, pessoal, é totalmente desumano, né? É impossível, ok? Eu mesmo lembro de muitas por causa do aula há 12 anos, 12, 13 anos já quase.
Mas, por mesmo assim, às vezes eu fico, né? Ih, caramba, não lembro dessa aqui. É comum esquecer, né? Então, não se matem com isso. Agora, uma coisa é certa, você saber o que qualifica e o que aumenta e qual é o aumento da pena, isso você tem que saber. Tá? Monte aí um quadro, quem é aluno meu de leis penais sabe que eu faço sempre um quadrinho. No final das leis lá do nosso módulo, né, lançamos agora um novo módulo aí de leis penais. No final da lei, sempre vem aquele quadrinho resumo dizendo se o crime, né, se tem majorante, se tem qualificadora, se é de menor potencial ofensivo, tudo eu vou destacando em detalhe ali. Se tem delação premiada, existem muitos crimes que têm delação premiada, principalmente em leis penais, existem muitas leis que têm a chamada delação premiada, né, colaboração premiada. Então, isso tudo é importante você visualizar, ter em mente, porque é o que normalmente cai em concurso público, tá? Então, vamos aqui, então. Furto de coisa comum, artigo 156. Então, subtrair o condômino, né, co-herdeiro ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, a coisa comum, pena aqui, ó, tu vê que é um crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque você tá bem claro aqui que é um crime punido com a pena cuja pena máxima não ultrapassa o quê, pessoal? Não ultrapassa a 2 anos. E esse crime aqui tem um detalhe importante que as bancas podem cobrar, tá? Aqui só cabe, né, a punição se houver o quê? Representação. Ó, representação. Então, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, cabe, voltando aqui para mim, professor, cabe, por exemplo, num crime desses aí que, mediante representação, a prisão em flagrante, caso seja pego em flagrante delito, cabe. Mas vai depender também, né? Ele vai ser preso, vai na delegacia, né? A pessoa, né, a vítima vai estar lá na delegacia, se ela falar que não quer representar, simplesmente vai ser solto. Mas cuidado, eu já vi um professor, né? Ou ele, sei lá, deu uma... Não sei, não vou jogar, mas eu vi ele dizendo que não cabe prisão em flagrante nesses crimes. Eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo direito, não. Mas, enfim, você tem que tomar cuidado, que todos os crimes, todos, cabem prisão em flagrante. Mesmo que tenha que depois ter representação ou a chamada queixa-crime, para os crimes de ação penal pública privada. Mas todos, quem se encontra em flagrante delito pode ser preso. É claro, mas quando for ação penal pública incondicionada, independe de vontade de qualquer um. Vai ficar preso, vai seguir a persecução penal, e sim, independente da vontade. Mas no caso aqui, por exemplo, dependeria de representação, tá? E a gente sempre vai também mostrar isso para vocês. Então, aqui na tela, não esqueçam da representação. Não esquece também que aqui pode não ser punível, né? Esse crime ele pode não ser punível se o que foi subtraído, né? Ou seja, a coisa comum fungível, ou seja, for do valor, né? For no valor que não excede a cota do agente que tem direito. Então, a norma diz mais ou menos isso aqui, né? Que não é punível se esse furto for de coisa comum, né? Vamos dizer, coisa comum fungível, e cujo seu valor, ou seja, não exceder o quê? A cota, não... Botar o valor, né? Que fica mais fácil de entender. Valor não excede a cota do agente. Quando eu boto agente, né, é mais ou menos assim que está escrito lá. Então, não vai ser punível, né? Quando esse valor não excede a cota do agente. Então, o agente que tem algum direito sobre isso aqui. Tranquilo? Então, voltando aqui para mim, sobre esse crime, a banca não deve cobrar nada diferente do que a gente falou aqui. Mas vamos avançando aqui, que tem muita coisa para a gente falar hoje. Ó, o roubo, né? O roubo cai muito, né? O roubo aqui, pessoal, a diferença praticamente do furto é que há o quê? O emprego de violência e grave ameaça. Então, há ali, no caso, o emprego de violência e grave ameaça, tá? Existe até um posicionamento, né, que muitos dizem, fazem assim, muitas pessoas falam assim, professor, se a pessoa, né, o que é destreza, né? A destreza é aquela mão leve, né? O cara que vai ali, puxa a carteira. Isso acontece muito lá na 25 de maio, né? Se eu não me engano, em São Paulo, e que as pessoas estão andando ali no dia de final de ano, não sei o quê, vem aqueles caras, pegam ali, a pessoa nem sente que ele puxou a carteira. Isso é furto mediante destreza, né? Agora, pessoal, cuidado, né? Por quê?
Se terceiro avisa que aquela pessoa ali, se terceiro, cuidado, tá? Se terceiro avisa que aquela pessoa, olha, ó, vai roubar aí, né? Então, mesmo assim, vai ter o emprego da qualificadora lá no furto pela destreza? Vai ter, porque terceiros que avisou. Agora, se o próprio cara percebe, sente algum contato e percebe e tira o cara assim, aí, pessoal, pode ter uma tentativa de furto, mas não qualificado. Agora, no caso de terceiro avisar, aí tem furto, né, tentativa de furto qualificado. Agora, se o cara partir para cima, mediante violência grave e ameaça, mesmo assim tentar arrancar o objeto, aí já não é mais furto, né? E nem tentativa. Aí é roubo mesmo, ou consumado, ou tentado, dependendo de cada caso, tá bom? Então, vamos seguindo então aqui. Vamos lá. Roubo. 157. Subtrair coisa alheia. Subtrair coisa alheia. Para si ou para outrem, mediante grave ameaça, ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência, né? Então, aqui você tem o chamado, aqui nesse finalzinho, pode aplicar, por exemplo, aquele Boa Noite Cinderela, né? Boa Noite Cinderela. Então, entraria ali também. Ó, então, reclusão de 4 a 10 anos. Na mesma pena, incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, tá? Pessoal, voltando aqui para mim. 2 detalhes. Primeira situação, nós temos chamado roubo próprio, porque a violência vem no momento, vem antes do roubo, né? Antes e no momento do roubo. E no segundo caso aqui, nós temos o chamado roubo impróprio, classificação doutrinária. Quando cair na sua prova, o que é roubo próprio e o que é roubo impróprio, é isso. Quando a violência é posterior, você tem um roubo impróprio. Quando a violência é antes ou durante o ato, né, da ação, você tem ali o chamado roubo impróprio. Roubo próprio, roubo impróprio. Aqui, pessoal, nós vamos ter alguns casos de majorante, né? Aumento da pena, por exemplo, de 1/3, de 2/3, pena que pode ser dobrada, né? Novidade trazida aí pelo pacote anticrime. Eu já adianto para vocês, eu vou destacar tudo aqui na tela, que, por exemplo, antigamente, antes da Lei 13.654, você tinha, né, a possibilidade de aplicar a majorante, ou seja, o roubo com aumento de pena de 1/3, quando aplicavam, o vagabundo aplicava no roubo arma branca, ou seja, uma faca, um canivete. Então, o que aconteceu? Né? A lei veio e cortou aquela expressão arma. O parágrafo 1º, né, salvo engano, acho que é o parágrafo 1º, na verdade, o inciso 1º do parágrafo 1º, que é o parágrafo 1º que traz essa majorante de 1/3, ele, na verdade, você não tinha mais ali, acabou, né? Parou, não existia mais a possibilidade. Então, tivemos algum julgado, né, em que foi, na verdade, decidido pelo próprio STJ, como se fosse uma norma que passou a beneficiar. Então, todos aqueles que tinham sido presos, né, todos tinham sido presos com esta qualificadora, na verdade, teria que tirar esta qualificadora. Porque a lei, na norma, ela só pode retroagir para beneficiar o réu. Ok? Entenderam? E nos crimes com emprego de arma branca, canivete, faca, essas coisas, não tinha mais o quê? A majorante. Aí isso foi um posicionamento da STJ, inclusive já até caiu em concurso público, né? Por mais que seja um lapso de tempo não tão grande, foi em 2018, né? Já estamos em 2020, mas caiu em concurso público e você tem que tomar um certo cuidado, que as bancas vão continuar cobrando isso. Só que hoje, pessoal, existe esta majorante hoje. Então, hoje tem a possibilidade de ter este aumento de pena. Por quê? Porque ali entrou, através do pacote anticrime, um aumento de pena para o emprego do roubo com arma branca, tá? Eu vou destacar aqui para vocês também. Não esqueçam disso. Então, hoje tem essa possibilidade. Aí, o que aconteceu? A arma de fogo entrou no parágrafo 2º. Então, o parágrafo 2º, o aumento é de 2/3. Roubo praticado com arma de fogo, 2/3. Revogaram lá o inciso 1º do parágrafo 1º, jogaram a majorante para 2/3 no parágrafo 2º. Só que, até aqui tudo bem, 2/3. E quando a arma for
de uso proibido, de uso restrito, não teremos mais o aumento de 2/3. Agora, com o pacote anticrime, passou a ser o quê? Pena dobrada. Então, a pena ela vai ser dobrada e não mais de 2/3 de aumento quando a arma de fogo empregada no roubo for de uso proibido ou de uso restrito. Não esqueçam disso, que isso vai começar a despencar em concurso público, tá? Vamos então aqui na tela, vamos avançando aqui. Vamos lá, roubo majorado. Foi o que eu falei para vocês, saiu então a questão lá da arma, né? Ou seja, a arma branca saiu, mas depois entrou lá também como majorante, não esqueçam disso. Pessoal, então vamos lá aqui, vamos seguindo então aqui, ó. Olha o que ele diz, roubo majorado, parágrafo 2º, aumenta-se, né, nesse caso, de 1/3 até a metade. Então você tem aqui, ó, concurso, né? Eu falei de 1/3, só retifica aí, tá? De 1/3 até a metade. Isso faz muita diferença, professor. Faz mesmo, muita diferença. Então, aumenta-se no roubo majorado, de 1/3 até a metade. Concurso de 2 ou mais pessoas, vai ter o aumento. Transporte, ou seja, serviço de transporte de valores. Agora, isso aqui é uma condicionante, tá? E o agente conhecia tal circunstância, porque se o agente não conhecia tal circunstância, eu não posso falar de roubo majorado. Não esqueçam disso. Veículo automotor também transportado para o estado ou para o exterior, aí aqui você vai ter que tomar um certo cuidado. Por quê, pessoal? Voltando aqui. Porque lá no furto, isso aqui qualifica o crime. Agora, no roubo, isso aqui aumenta a pena de 1/3 a metade, tá? Então, quem é aquele que rouba o veículo, né? Quando fala veículo automotor, você pode ser até uma lancha, tá? Não necessariamente um veículo, somente um automóvel. Quem não fala automóvel, fala em veículo automotor. Então, veículo automotor é qualquer veículo a motor, né? Então, tem que tomar cuidado Não, nesse caso aqui é veículo mesmo, automotor. Mas tem, não sei se é no furto que fala de veículo. Mas tem um posicionamento sim, mas eu não lembro se é de julgado, se é do TJ ou se é do STJ. Mas, enfim, abre um asterisco aí e depois fique atento com essa questão da lancha, que eu acho que também se aplica tanto ao furto quanto ao roubo majorado, tá? Cuidado com isso. Então, o que as bancas fazem? Sabe que você estudou furto e sabe que você estudou roubo. Então, o que elas fazem? Elas invertem. Elas dizem que roubo de veículo automotor, no caso lá do furto, aumenta a pena. E no caso do roubo, qualifica. Errado, tá, pessoal? Não vai cair nessa pegadinha de bancas. Vamos então aqui. Seguindo. Mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. Subtração for de substância explosiva, também novidade trazida em 2018, né? Ou de acessórios. Violência ou grave ameaça é exercida, olha aqui, ó, emprego de arma branca. Emprego de arma branca. Não esqueçam disso, tá? Aqui vai ter aí essa possibilidade de ter agora aumento da pena. Até então não existia majorante para emprego de arma branca. Isso aqui, pessoal, é pacote anticrime. Como está bem recente, eu vou destacar para vocês. Vamos seguindo. Roubo majorado. Outro tipo de aumento de pena também. Aquele é de 1/3 a metade. Esse aqui aumenta-se o quê? De 2/3. Se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo, então saiu lá do inciso 1º, parágrafo 1º, arma, né? Foi revogado aquele inciso, jogaram para cá com um aumento de 2/3. Lembrando que se a arma for de uso restrito, se for arma de fogo de uso restrito ou proibido, vou até destacar aqui, ó. Cadê? Arma de fogo. Então, você tem que acrescentar aí o parágrafo 2º-B. Porque se esta arma de fogo for de uso restrito ou proibido, na verdade, o aumento não vai ser de 2/3. Na verdade, aqui vai aplicar o quê? O dobro da pena. Tá? Seguindo, se há destruição ou rompimento de obstáculo mediante o emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause o quê? Perigo comum, também teremos aí o aumento de 2/3. Então, pessoal, voltando só para mim, só para reforçar mais um ponto aqui. Existem muitas qualificadoras do furto que vocês estão vendo aqui que são o quê?
majorantes do roubo. Cuidado que as bancas vão inverter isso aqui. Vamos seguindo então, vamos lá. Vamos avançando aqui. Vamos lá, extorsão, pessoal, crime de extorsão, né? Então, tem as duas qualificadoras, também não falei aqui, mas a gente pode destacar aqui também as qualificadoras, né, do roubo, né? Cadê roubo majorado? Tá, não destaquei aqui, mas a gente destaca porque eu trago, voltando para mim, os slides é mais para dar um direcionamento e para a gente falar também, né? Não ficar só lendo slide, né? Cansativo até para o aluno e para o professor. Mas, pessoal, existem duas qualificadoras no roubo, tá? Que isso quando houver, né? Olha só, quando que vai ter qualificadora do roubo, professor? Quando tiver do roubo, da ação, né, causar lesão corporal ou quando acontecer o quê? A morte. Então, quando acontece a morte, nesse caso nós temos o crime de latrocínio, tá ok? Latrocínio. E quando é que vai ter latrocínio consumado e quando é que vai ter latrocínio tentado? Então, há essa situação também. Vamos jogar aqui na tela que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, primeiro ponto, né, para você entender. Vou botar um H aqui de homicídio. Se esse homicídio foi consumado e a subtração, né, ou seja, e o patrimônio, vou botar assim, roubo consumado, vou botar R, né? Vamos botar assim, homicídio consumado mais roubo consumado. Nesse caso, eu tenho o quê? Latrocínio consumado. Bem lógico, até aqui é bem lógico, né? Temos o latrocínio consumado. Seguindo, tá ok? Vamos lá. Homicídio tentado. Aqui o homicídio foi o quê? Tentado. Não houve a morte. Mas houve o roubo, né? Houve a subtração, né? Da coisa. Então, o latrocínio foi tentado, né? Ou seja, o homicídio foi tentado e a subtração também tentada. Vamos botar primeiro essa regra aqui, ó. Homicídio consumado, roubo consumado, latrocínio consumado, homicídio tentado e também roubo tentado. Que são as regras mais fáceis de visualizar, né? Tentado. Então, nesse caso aqui, nós teremos aí o chamado latrocínio tentado. Isso cai bastante também em prova, quando o latrocínio é tentado, quando o latrocínio é consumado. Aqui, né? Tentativa de homicídio. Homicídio tentado. Mais, né? Subtração, ou seja, roubo consumado. Aí nós vamos ter o quê? Tentativa. Vou botar aqui do jeito que a gente está colocando. Latrocínio tentado. Agora, roubo consumado, ou seja, homicídio consumado, perdão, mais roubo tentado. Aí, nesse caso, nós temos o quê? Latrocínio consumado. Qual é a conclusão que a gente chega, pessoal? Sempre que houver o homicídio consumado, sempre que houver o homicídio consumado, logo o latrocínio vai ser consumado. Eu tenho que fazer esse esquema para você entender, né? Para o aluno entender também esta parte aqui, tá ok? Falando ainda de roubo aqui, né? Antes da gente, igual que eu fiz aqui no furto, né? Vamos destacar aqui também alguns pontos específicos. Eu não vou escrever muito aqui, mas vou falar e vocês vão anotar. Súmula 582 do STJ, que trata lá sobre a questão da posse mansa e pacífica, né, sendo prescindível, ou seja, não precisa posse mansa e pacífica ou desvigiada. Cuidado, tá ok? Outro detalhe, o roubo de uso é crime? Sim. Furto de uso é crime? Não. Roubo circunstanciado, pessoal, se liga disso aqui, ó, o roubo circunstanciado, né, que tem ali aquela qualificadora, por exemplo, o emprego de arma de fogo. Falei aqui que tem a majorante, não tem? Então, o emprego de arma de fogo no roubo, você acha que vai ter a necessidade de periciar a arma? Não precisa, tá ok? Não precisa. Agora, se a arma de fogo for periciada e ela for considerada inapta,
tá? A arma de fogo praticamente não tem potencial lesivo algum. Existe algumas divergências de posicionamento também, tá? Para o STJ, tá ok? Não vai, nesse caso, ter a questão do roubo, tá ok? Não vai ter a questão a majorante do roubo. Vai ter o roubo, mas não vai ter a majorante. Não esqueçam disso, que é importante também, tá? E as bancas gostam de cobrar. É a mesma coisa do porte de arma de fogo. Lembra que a gente fala lá, quem estudou comigo a Lei 10.816? Se a pessoa está com a arma de fogo e essa arma de fogo, né, ou seja, de forma ilegal, foi pego, precisa periciar a arma? Não, não precisa. Agora, se ela for periciada e considerada inapta, vai ter o crime de porte de arma de fogo? Não vai ter. Tá ok? Vai ser considerado como fato atípico. Aqui vai ter o roubo, só não vai ser o quê? Majorado, tá? Então, vamos seguindo então aqui. Vamos lá. Outro ponto também importante para a prova de vocês, né? Porque isso aqui, voltando aqui para mim, trata-se também do roubo circunstanciado. Eu vou falando e vocês vão anotando, tá, pessoal? Que às vezes escrever a gente perde muito tempo. Mas vamos lá, ó. Roubo circunstanciado também, quando tem, assim, emprego de arma de fogo, né? E o porte legal de arma de fogo, já que eu falei da Lei 10.826. Então, vai ter concurso ou não vai ter concurso, né? Ele vai responder somente pelo roubo com aumento da pena ou ele vai responder em concurso de crimes. Então, pessoal, você tem que tomar um cuidado, que isso tudo vai depender se ele já tinha o hábito de portar arma ou não. Se ele já tinha o hábito de portar a arma de forma ilegal, né? Porque ele não tem o porte, ele vai responder tanto pelo porte ilegal, bem como pelo roubo também, tá ok? Agora, se não for comprovado que ele tinha a habitualidade de portar ilegalmente arma de fogo, ele só vai responder pelo roubo com aumento da pena de 2/3 se for arma de uso permitido e, no caso, com pena dobrada se for arma de uso restrito ou proibido, conforme agora o pacote anticrime. Tranquilo, pessoal? Então, vamos aqui avançando. Vamos lá, seguindo. Vamos falar de extorsão. Extorsão, pessoal. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça e com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica a fazer tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, né? Então, aqui vocês têm algumas regrinhas importantes que vocês precisam saber, né? Por exemplo, vamos só para a gente separar aqui, que às vezes a pessoa confunde. Ah, professor, eu às vezes confundo isso com roubo, né? Mas não dá para confundir, pessoal. Porque no roubo, o mal, ele é o quê? Ele é iminente, tá? Tá ok? O roubo, o mal empregado, ele é iminente. Ou seja, pessoal, nesse caso, né, o proveito, nesse caso, vai ser o quê? Contemporâneo. É o que a própria doutrina diz. Já no caso da extorsão, quando fala de extorsão, tá ok? O mal, nesse caso aqui, prometido, né? Ele vai ser o quê? Futuro. É a futura vantagem, tá? Futuro. Não esqueçam disso. Importante. Isso aqui na extorsão. No roubo, pessoal, no roubo, a pessoa emprega a violência, ela toma a coisa, ela obriga a vítima, né, a entregá-la. Então, aqui é só botar aqui, ó, obriga. Tá? Já na extorsão, aqui nesse caso, a vítima pode optar de quê? De não acatar a ordem, tá? Ela pode oferecer resistência. Botar assim, ó, não acatar. Botar assim já tá bom. Então, aqui é iminente, aqui é futuro, aqui ele obriga, ele toma da pessoa e aqui ela tem a opção de oferecer resistência e de não acatar. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Outro detalhe importante também é o seguinte, pessoal. A vantagem, quando ele fala aqui, ó, na tela, tá aí na tela, cadê aqui, ó? Joga aí no quadro, tá no quadro para ele lá, né? Ó, vantagem econômica. Vantagem econômica, nesse caso, tem que ser valor, tá? Tem que ser valor. Porque se não for vantagem econômica, se não for valor, bem, né? Bens, o que vai acontecer? Não vamos ter extorsão. Podemos aplicar, de repente, um constrangimento ilegal, mas não extorsão. Não esqueçam disso que as bancas gostam de botar também negócio de valor, né? Moral, né? Enfim, tem que tomar cuidado com esses detalhes importantes aqui. Vamos avançando então, pessoal. 4 a 10 anos, vamos seguindo. Vamos lá.
Extorsão mediante sequestro, pessoal. Extorsão mediante sequestro. Ou seja, sequestrar, né, no caso, a pessoa com o fim de obter para si ou para outrem, né, qualquer vantagem como condição ou preço do resgate, ali vai ter uma pena de reclusão de 8 a 15 anos. 8 a 15 anos. Importante também para prova de vocês. Pessoal, falando de extorsão mediante sequestro, eu lembrei o seguinte, existe, voltando aqui, ó, vamos detalhar aqui que é importante. Lá no artigo 158, perdão, lá no artigo 158, você tem que ficar atento que lá existe também uma modalidade de restrição, salvo engano, o parágrafo 3º, traz o chamado sequestro relâmpago. Então, se aquela extorsão é cometida mediante o quê? A restrição de liberdade, tá? Então, aqui ele fala de restrição da liberdade. Restrição da liberdade, tá? Então, se há restrição da liberdade e essa restrição da liberdade ela é necessária para obter vantagem, então a pena lá passa a ser de reclusão de 6 a 12 anos. 6 a 12 anos. Seria uma qualificadora, ou seja, seria uma extorsão qualificada, tá? Seria aí uma extorsão qualificada. E aplica-se a extorsão, nesse caso, voltando aqui para mim, pessoal, aplica nesse caso também, cuidado com a questão da extorsão, por quê? Porque existem alguns julgados importantes, a colega até perguntou ali, vou até aproveitar aqui, né, rapidamente, a gente está gravando ao vivo, então, até para não ficar dúvida, Flávia colocou, ficou meio confuso, tá? Flávia, só destaca o que realmente ficou meio confuso, para eu refazer, né, eu, na verdade, tentar explicar de uma outra maneira que não fique confuso aí para você, tá bom? Então, voltando aqui na tela, pessoal, não esqueçam da restrição da liberdade, traz aqui esse chamado sequestro relâmpago, tá? Isso é importante demais, e também no artigo 158 tem aumento da pena. Quando é que vai ter aumento da pena aqui? Quando o crime for cometido o quê, pessoal? Né? Por 2 ou mais pessoas. Ó, 2 ou mais pessoas. Isso é a extorsão simples, tá? Que passa a ter a pena majorada, ou seja, o caput do artigo 158. 2 ou mais pessoas ou se houver o emprego de arma. Aí, nesse caso, só fala arma, não fala se é de fogo e não fala se é arma branca. Então, subentende-se que pode ser aplicada ali por arma branca ou por arma de fogo. Aí a pena vai ser aumentada de 1/3 à metade. 1/3 igual lá no parágrafo 1º do roubo. 1/3 à metade. Tranquilo? Então, vamos avançando aqui. Vamos para a extorsão mediante sequestro. A gente já falou aqui, né, de sequestrar a pessoa com o fim, né, aqui com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem como condição ou preço de resgate, de 8 a 15 anos aqui de prisão, tá? Agora, aqui também, nesse crime de sequestro, você tem extorsão mediante sequestro, você tem qualificadoras. Quando que as qualificadoras vão acontecer? Primeiro, quando houver morte ou lesão corporal, também vai qualificar. Lesão corporal grave, né? De natureza grave. Então, nessas duas situações, se a extorsão mediante sequestro, né, da extorsão mediante sequestro acontecer a morte ou lesão corporal de natureza grave, a pena vai mudar, não vai ser de 8 a 15 anos, né? Você vai ter uma pena ali, no caso da lesão corporal aqui, nesse primeiro caso, de 16 a 20, acho que é 24, tá? 16 a 24, e aqui é 24, é isso mesmo, porque aqui é 24 a 30, é isso mesmo, 24 a 30, e aqui de 16 a 24 anos. Olha essa aqui, ó, 24 a 30 anos de reclusão, né? Extorsão qualificada, extorsão pelo que aconteceu o quê? O resultado, morte. Não esqueço disso. Agora, pessoal, é o seguinte, voltando aqui para mim, e aqui vale a pena a gente falar também, porque existe uma redução da pena para aquele que faz o quê? A delação premiada. Não existe perdão, tá?
Ah, professor, tem aqui, no extorsão mediante sequestro, tem a colaboração, tem a delação? Sim, tem a delação, está lá no parágrafo 4º. Então, aqui, ó, vamos colocar ele aqui, ó. Parágrafo 4º. O que diz o parágrafo 4º, tá ok? Se o crime for cometido em concurso, que é o que normalmente acontece, né, no sequestro, aquele que, no caso, né, delatar para que possa chegar à libertação, né, da pessoa, a pessoa que delatou vai ter lá uma redução de 1 a 2/3, de 1 a 2/3. O que lembra isso? Voltando para mim, essa redução de 1 a 2/3. Então, se extorsão mediante sequestro, teve concurso de pessoas, normalmente é com concurso de pessoas, e houve uma delação premiada de o cara tá lá, de repente ele saiu, se apresentou lá, foi lá, se entregou, falou, ó, não, eu faço parte da quadrilha lá, do sequestro, não sei o quê, e está no endereço tal, tal, tal. Essa pessoa vai responder? Vai responder, mas ele vai ter uma redução na pena de 1 a 2/3, que é a mesma delação que a gente aplica, por exemplo, no crime do tráfico no tráfico de drogas, né? Que tem também lá na organização criminosa, só que lá é redução em 2/3 só, não fala de 1 a 2/3, mas lá também tem o perdão judicial, tem na lei de lavagem de capitais, 9613, também tem a delação premiada, então são muitas leis que trazem aí nos próprios crimes hediondos, né? Ou, por exemplo, quando você tem associação criminosa, há a possibilidade de ter a delação da redução da pena? Sim, quando aquele crime, aquela associação aplicada pelo artigo 288, o crime que foi praticado era crime hediondo. Então, o próprio artigo 8º, se eu não me engano, da Lei 8.072, ele traz essa possibilidade de ter a redução da pena, tá? Artigo 12 não, 8 não. Parágrafo 8º do artigo 2º, né, que são praticamente 2 artigos ali na Lei 8.072 que tratam dos crimes hediondos. Então, pessoal, não esqueçam dessa delação, tá? Eu vou botar até aqui do lado, ó, delação premiada. Só que é uma delação diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Porque nesse caso, a pessoa que está lá, né? Ninguém foi preso ainda, né? Ele está lá, faz parte lá do crime, né? Ou seja, ele está cometendo o crime, ele denunciar a autoridade, né? Facilitando a libertação do sequestrado. Aí sim vai acontecer essa redução da pena aí. Vamos avançando então, vamos lá. Vamos seguindo. Crime, aqui sim, extorsão mediante sequestro também qualificado. Além da lesão corporal, além da morte, se o sequestro dura mais de 24 horas, se o sequestrado é menor de 18 ou maior de 60 anos, ou, né, se o crime é cometido por bando ou quadrilha, também qualifica o crime de extorsão mediante sequestro. Então, é uma outra forma de qualificar. Então, voltando aqui para mim, rapidamente revisando sobre extorsão mediante sequestro. Então, você tem a modalidade simples, você tem a modalidade qualificada pelo resultado morte ou pela lesão corporal, você tem a possibilidade de aplicar a delação premiada, entre aspas, né, com a redução de 1 a 2/3 para aquele que concorreu para o crime e denunciou a pessoa, e tem a possibilidade também, nesse caso, de ter a extorsão mediante sequestro qualificada, quando se enquadrar aqui, ou seja, o sequestro durou mais de 24 horas. Aí entra a qualificadora. Mas não durou mais de 24 horas, professor. Mas o sequestrado era menor de 18 ou era maior de 60 anos. Mesmo assim, qualifica? Qualifica também a extorsão mediante sequestro, tá? Então, vamos avançando aqui, pessoal. Vamos seguindo, então, aqui. Crime de extorsão indireta. O crime de extorsão indireta está lá no artigo 160. Então, exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento, que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, é o chamado crime de extorsão indireta. Daqui a gente não tem muito o que falar mesmo, não. Então, reclusão de 1 a 3 anos, né? Então, só isso mesmo, vamos avançando. Não é um crime que cai com tanta recorrência, não. Aqui nós vamos entrar num capítulo chamado da usurpação, né? Então, essa aqui é o primeiro, a chamada alteração de limite. Então, aqui, ó, suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória
para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Reclusão aí, ó, na verdade não é reclusão, né? Isso aqui tá errado, é detenção. Detenção de 1 a 6 meses. Detenção de 1 a 6 meses aí, tá? Aí tem o crime equiparado, né? O crime equiparado que é a usurpação de água, esbulho possessório. Então, vamos ver se eu destaquei ele aqui. Não, mas então eu vou destacar aqui para vocês. Então, as figuras equiparadas aqui, que as bancas podem cobrar. Primeiro, usurpação de águas. Usurpação de águas, né? Aquele que desvia lá ou represa a água de forma ilegal, né? Água alheia, né? A caneta tá meio que falhando. Águas. Agora sim. E também o chamado esbulho possessório. Esbulho possessório. Tá? Então, esbulho possessório. Aqui, cabe aí também, né, pessoal, cabe também, no caso, uma observação no esbulho possessório. Então, aqui voltando aqui para mim, pessoal, o esbulho possessório, ele só vai acontecer se a pessoa invade lá o terreno com violência ou grave ameaça, tá, pessoal? Se ele invadiu o terreno, não envolve emprego de violência e grave ameaça, aquilo tudo, você pode aplicar, de repente, ali uma invasão de domicílio. Mas se tem a invasão do terreno com violência ou grave ameaça, nesse caso aqui, você vai aplicar o chamado esbulho possessório. E se for vamos dizer assim, se for um imóvel, né, se for um terreno, se for uma área privada de um particular, esse crime aqui só vai ser processado mediante o quê? Mediante queixa. Então, nós vamos estar diante de uma ação penal pública privada. Vamos destacar aqui, então, isso? Olha aqui, ó. Então, se a propriedade for, no esbulho possessório, tá? Se a propriedade for particular, perdão, no esbulho possessório, não. No crime de uma forma geral, tá? De alteração de limite. Então, se for particular, nesse caso, somente mediante queixa. Ok? Somente mediante queixa. Agora, é claro, né, pessoal? Voltando aqui para mim, né? Não vou nem destacar aqui esbulho possessório, eu vou colocar isso aqui direto na alteração de limites, que pode ser usurpação de água. Por quê? Porque no esbulho possessório, analisando com calma agora, aqui, ó, você não pode nem aplicar, né? Isso por quê? Porque o esbulho possessório, quando a pessoa invade, tem que ter o quê? Mediante violência e grave ameaça. E no caso da queixa, quando for um terreno, um patrimônio, né, particular, não pode ter a violência. Porque se houver a violência, eu não posso falar em queixa-crime. Isso está bem claro no parágrafo 3º ou 4º do artigo 161, tá? Então, ali no finalzinho, isso está bem claro. Se houver violência, não podemos aplicar essa questão da queixa-crime. Agora, nos demais casos, né, sem violência ou grave ameaça, dentro desse artigo alterações de limite, acho que é o parágrafo 3º, ele fala sobre, quando for particular, somente mediante queixa. Ok? Então, vamos aqui avançando. Vamos lá, ó, supressão ou alteração de marcas em animais. Também aqui, praticamente só fazer a leitura do tipo penal. Vamos lá. Suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade. Então, suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho alheio marca ou sinal indicativo de propriedade, detenção de 6 meses a 3 anos. Percebam que não é um crime, cuidado, não é o crime, né, nesse caso, de menor potencial ofensivo, tá? Não é o crime, ok? Pessoal, crime de extorsão, crime formal, não precisa, né, pagamento, não precisa nada disso, tá? Então, boa pergunta aí, valeu, Fabiana. Vamos seguindo, por isso que é bom a gente sempre gravar ao vivo, né? Que aí a gente vai tirando as dúvidas ou encaixando, sempre que a gente pode, a gente vai inserindo aqui no meio da aula. Vamos então aqui seguindo. Vamos lá aqui na tela. Crime de dano é outro crime
que tem aí também caído bastante nos concursos públicos, né? Principalmente chamado dano qualificado. Então, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, detenção de 1 mês a 6 meses. Então, nós estamos falando de que aqui, pessoal? Nós estamos falando de um crime de menor potencial ofensivo. Agora, tem o chamado dano qualificado, né? O dano qualificado, tá aqui, ó, destaquei aqui para vocês, ó. Se o crime é cometido, né? Se o crime, aqui nesse caso, vai ter o dano qualificado. Se o crime é cometido com violência ou grave ameaça, com o emprego de substância inflamável ou explosivo, se o fato não constituir crime mais grave, contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal e do município também. E aqui você tem que tomar um cuidado, porque isso aqui também é novo, tá? Isso aqui você tem que ter uma certa atenção, porque isso aqui é novo, tá, pessoal? Isso aqui é novo. Porque antigamente, voltando aqui para mim, antigamente não se aplicava o quê? A questão do Distrito Federal e a Caixa Econômica. Então, aqui a empresa pública, município, tu vai ver que a redação vai muito mais além do que isso aqui. Tá? Hoje, aplica-se empresa pública? Sim. Aplica-se ao Distrito Federal? Sim. Porque no passado não tinha aqui Distrito Federal. Então, os tribunais falaram de uma forma clara, né? Isso aí é evidente. Você não pode levar a norma, né, fazer uma analogia em mala à parte, né? Você não pode, na verdade, usar a lei para prejudicar. Então, se não está escrito Distrito Federal e se não está escrito empresa pública, eu não posso considerar qualificado o dano em uma Caixa Econômica Federal, por exemplo, que é uma empresa pública. Isso no passado, tá, pessoal? Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia, tanto no patrimônio do Distrito Federal e empresa pública, você tem também o dano qualificado. E as bancas vão continuar cobrando isso em prova. Vamos aqui, ó. Seguindo. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima, né? Com prejuízo considerável à vítima também são, nesse caso aqui, as 4 situações, né, praticamente, que vão qualificar o crime de dano, chamado dano qualificado. Ok, pessoal? Avançando aqui, introdução ou abandono de animais em propriedade alheia, introduzir ou deixar animais em propriedade alheia sem consentimento de quem de direito, desde que o fato resulte prejuízo, né? Aqui você vê que é uma pena bem branda, né? De 15 dias a 6 meses, tá? 15 dias a 6 meses, então, bem tranquilo também essa parte aqui, tá ok? Agora, pessoal, vou chegar lá no artigo... Vamos avançando, depois eu vou falar do artigo 167, tá? Na verdade, eu posso até falar ele já aqui. Ó, esta situação aqui, até marquei um asterisco para lembrar de falar para vocês, eu lembrei agora aqui. Então, esta situação, ou seja, o dano qualificado por motivo egoístico ou prejuízo considerável à vítima, no caso dessa qualificadora, tá? E também, no caso, quando for aqui, ó, essa questão de introdução de animais, né, em propriedade alheia, voltando aqui para mim, o que diz o artigo 167? Que tanto na questão do motivo egoístico, bem como nesse crime de introdução, somente vai acontecer mediante o quê? Queixa. Somente mediante queixa. Eu estou destacando tudo isso para vocês. Então, de uma regra geral, os crimes todos, praticamente, a maioria, né, é de ação penal pública incondicionada, a maioria. Agora, existem alguns que são, né, de ação penal pública condicionada à representação, vai ter que estar escrito representação, como eu já mostrei para vocês, e outros que serão de ação penal pública privada, vai vir escrito aqui queixa, né? Mediante queixa. E esses 2 crimes só vão acontecer quando for dano qualificado, né? A qualificadora, na verdade, só vai entrar quando for o quê? Mediante queixa. E também aqui na introdução de animais, né? De abandono de animais em propriedade alheia, o artigo 164, somente mediante queixa também. Então, destrinchando tudo. Não erre nada sobre crimes contra o patrimônio, pelo menos nesse primeiro momento que a gente já está estudando junto. Tá? E leis penais e outras leis que a gente vai abordar aqui, porque a ideia é destrinchar todos os detalhes aqui, não somente a lei, mas também doutrina e jurisprudência. Vamos então avançando aqui, vamos lá. Dano em coisa de valor artístico, arqueológico ou histórico. Está lá no artigo 165, aqui não tem muita coisa para a gente aprofundar não, mas
vamos somente ao tipo penal. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa tombada pela autoridade competente em virtude de valor artístico, arqueológico ou histórico, crime de menor potencial ofensivo, 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. E vamos lá para o outro crime também. Cadê? Aqui. Alteração de local, né, especialmente protegido. Alterar sem licença da autoridade competente o aspecto de local especialmente protegido por lei. Então, pessoal, detenção de 1 mês a 1 ano, também crime de menor potencial ofensivo. Artigo 66. Então, se a pessoa foi lá, proteger um local, né? Por exemplo, às vezes foi lá, cercou um local, né, para que ninguém pudesse entrar ali, e a pessoa foi lá, mexeu, alterou, mudou, né? Então, isso é crime do artigo 166, ok? Então, fechamos aqui nosso primeiro bloco, não acabou, tá? Vamos fechar aqui nosso primeiro bloco. Vamos, no bloco seguinte, começar a falar sobre apropriação indébita. Então, até daqui a pouquinho, pessoal. Um grande abraço.